Bradescão, galera, é isso aí. Reportou um lucro bem abaixo do esperado e o mercado não gostou e jogou o preço das ações lá embaixo. Será que isso é oportunidade para o longo prazo ou é cilada? E é isso que nós vamos ver no vídeo aqui de hoje, fazer um apanhado geral desse bancão aí que é o Bradesco, BBDC3. Então é isso aí, olha só, ações do Bradesco despencam aí, tem queda forte após resultado trimestral. E aconteceu foi isso aqui, ó. Então saiu o resultado do Bradesco no dia 3/8 de 2023 e as ações já abriram em queda livre ali, 5% de queda e continuou também depois aí com queda e continua. Perdeu essa média móvel aqui de longo período e aí, será que vai cair mais? Vamos ver lá na análise gráfica no final, então acompanha comigo. Aqui atrás, olha só, o último resultado, o balanço que ele soltou também, olha o tamanho da queda que aconteceu, 15% de queda. Nesse pedaço aqui, o que a gente percebe é cai, aqueles investidores de longo prazo que gostam da ação vão comprando ali, vão comprando e uma hora o preço começa a voltar ali para os seus padrões normais, mas ele está naquela tendência de baixa que não quer sair desde março, desde lá de 2020 mais ou menos. Continuando aqui, então trazendo os resultados segundo TRI de 2023, então foi isso aqui, ó, lucro líquido recorrente de 4,5 bilhões de reais, e no primeiro TRI de 2023 foi de 4,2 bilhões. Então, em relação ao primeiro TRI, até teve um incrementozinho aí de alguns bilhões, mas se compararmos aqui com o mesmo período do ano passado, teve uma diminuição de 35,8%. E aí o mercado foi lá, desceu porrada nas ações e vendeu. Isso aí é mercado pensando no curto prazo. Eu vou te mostrar lá na frente que no longo prazo esses eventos aqui acontecem, mas para mim pode ser uma grande oportunidade. E esses resultados que vem acontecendo com o Bradesco aí nos últimos 2, 3 anos é por conta disso aí, inadimplência. Então, taxa de juros alta, a inadimplência aumenta em qualquer lugar. As pessoas começam a dar calote mesmo ali e o Bradesco tem uma carteira de crédito bem representativa ali dentro das carteiras dele ali que ele oferece para os clientes. Então, a inadimplência aumentou bastante. Só para você ter ideia que a inadimplência acima de 90 dias, junho de 2021 estava ali 3,4 ali para pessoas físicas e já chegou aqui a 6,7 em junho de 2023. Então, dobrou a inadimplência dele aí nesse período de 2 anos e a mesma coisa lá para a carteira de 15 a 90 dias, a inadimplência também cresceu consideravelmente e isso impacta fortemente no lucro do banco, porque taxa de juros está muito alta, mas a taxa de juros começou a baixar e qual que é a tendência? Qual que é? Responde aí para mim, comenta aqui embaixo qual que é a tendência de acontecer na inadimplência, a taxa de juros começa a baixar, o banco começa a fazer o quê? Renegociar o quê? E aí, responde aqui embaixo para mim, aproveita, já dá uma curtida aí no vídeo aí e já se inscreva aqui no canal também, beleza? Continuando aqui, isso aí é o que está acontecendo com o Banco do Bradesco, gráfico mensal dele aí, queda lá na queda do lockdown lá do março de 2020, uma queda gigantesca, tentou se recuperar e não conseguiu estar nessa tendência de baixa aí de 3 anos que ele não sai dessa tendência, tá tentando se recuperar, tenta fazer os topozinhos aqui, mas tudo topo descendente, sinal de tendência de baixa, não se recuperou ainda e não reverteu essa tendência. E eu vou te mostrar se isso aí é uma oportunidade para você ou não, acompanha comigo aqui. E agora passando naqueles indicadores que a gente sempre gosta de passar aqui, né? Então, dividend yield do Banco do Bradesco, atual 6,21, até que é um dividend yield aí razoável dentro do setor financeiro e a sua média 3,77. Então a gente percebe picos de bons dividendos, depois diminui dividendos, bons dividendos, mas está no razoável e está acima da sua média. Payout dele, a porcentagem do lucro que ele distribui, o atual 36,54% do lucro ele distribui através de proventos, tanto de juros sobre capital próprio quanto dividendos, e a sua média de 38,2%. E aqui embaixo o mapa de calor de distribuição dos proventos. Então, quando o Bradesco distribui esses proventos? Então, ele tem um histórico de distribuir todos os meses. Esses aqui pintadinho de azul são os meses que ele distribui os seus proventos. Então, todos os meses vai pingar um tutuzinho aí na sua conta. E passando em alguns indicadores fundamentalistas aqui de eficiência e rentabilidade, margem líquida dele atual 9,10, não é uma margem líquida boa, ao meu ver. E olha só, a gente percebe que em 2021 estava com uma margem líquida ótima de 18,64, começou toda essa taxa de juros a aumentar, isso impactou a carteira de crédito, na inadimplência aumentou, então a sua margem ali de eficiência diminuiu consideravelmente. Se a gente perceber que de 2016 a 2020
foi o crescimento de margem nele ali, porque as taxas de juros nessa época aqui estavam baixas ou estavam diminuindo, porque aqui em 2016 a taxa de juros estava bem alta, depois começou a diminuir ali, porque o mercado começou a andar, controlou a inflação, então a eficiência do banco foi aumentando também. E a tendência é acontecer o que aí, já que a gente começou a ver as taxas de juros baixarem? Será que ele vai fazer esse mesmo padrão aqui? Claro que o passado não quer dizer que é garantia de futuro, mas é o histórico passado que a gente estuda para tentar prever o futuro. E eu acredito que pode ser coisa boa aí para frente, hein? Será? Será que essa margem vai aumentar? E aqui embaixo a rentabilidade dele atual, 11,95, e está com um decréscimo aí de rentabilidade meio que no longo prazo ali, e a sua média de 16,06. Olhando o crescimento de receita e de lucro dele, então a receita de prestação de serviços do Bradescão cresce aí no longo prazo, pelo menos nos últimos 10 anos. Receita de intermediação financeira também tem um crescimento, mas é um crescimento mais cíclico. E aqui do lado, aquele gráficozinho do lucro, crescimento do lucro no longo prazo, a gente percebe que ele é meio cíclico, mas crescente no longo prazo, só que ele está associado a alguém, tá? E você tem que aprender um pouquinho, pelo menos o básico disso, que seria a taxa básica de juros. Aqui embaixo é a nossa famosa Selic, taxa básica de juros. Olha que interessante que eu vou trazer aqui para você. Eu já mereço até uma curtida por conta disso aqui. Que isso aqui, você aprender isso aqui, você começa a dominar aí a ciclicidade do mercado, porque a taxa básica de juros ela domina praticamente tudo. Ó, bancão do Bradesco bonitinho, crescendo lá até 2016, aquela crise brava que a gente estava passando ali. Taxa de juros alta, o que aconteceu? Taxa de juros alta, aperta ali na carteira de crédito, inadimplência começa a aumentar e aí o lucro, consequentemente, começa a diminuir aqui, a eficiência do banco também começa a diminuir. E olha onde que diminuiu, quando a taxa estava lá em cima. Aconteceu o que depois? Controle da inflação, taxa de juros começou a diminuir e aí o lucro do Bradesco explodiu, lucros históricos, olha só o topo anterior e olha só esse topo aqui em pré-pandemia, lá no finalzinho de 2019, início de 2020, lucros históricos para o Bradesco. E eu vou mostrar lá na frente se o preço das ações acompanhou o lucro, tá bom? Então lucro histórico, depois pandemia veio e derrubou o lucro lá para baixo. E depois, o que aconteceu? Taxa de juros aumentando, lucro do Bradesco diminuindo por conta de quê? Por conta da inadimplência, tá bom? E aí agora a gente está vendo a queda na taxa de juros começando aí. O Banco Central já cortou meio ponto percentual. Qual que é a tendência do lucro mais para frente? O que você acha que pode acontecer? Qual que é a tendência das ações aí, do valor das ações? Pensando no longo prazo. Então, reflita um pouquinho sobre isso aí. E agora nós vamos passar para análise gráfica, que eu adoro trazer aqui. Eu, Gustavo, acho que o Banco do Bradesco é uma das melhores oportunidades na Bolsa. É opinião pessoal minha, não é recomendação nem de compra nem de venda. O banco não se recuperou praticamente nada desde lá de março de 2020. Se você observar, essa foi a queda que ocorreu lá no lockdown. E ele está basicamente nos mesmos níveis ali, tá? Teve uma pequena valorização que bateu no suporte aqui embaixo, nesse mesmo suporte de março de 2020, tentou se recuperar e agora veio esse resultado aí que eu acho que pode impactar no curtíssimo prazo, tá bom? O mercado muitas vezes ele é imediatista, ele é irracional e no curtíssimo prazo muitos investidores desfazem das posições, mas pensando no longo prazo, acompanha aqui comigo. Está nessa tendência de baixa, não conseguiu romper a linha de tendência de baixa dele aí, mas se você olhar essa linha amarela aqui no longo prazo, desde lá de 2004, então ele está numa grande tendência de alta, bateu ali no seu suporte dessa tendência, beleza? Segurou no suporte mais ou menos ali no ponto dele e aí está tentando se recuperar. Olha essa linha amarela e olha essa linha amarela. Extremos do gráfico, do fundo do poço. Olha só, fundo do poço aqui do gráfico, correção que ocorreu lá na crise da subprime, lá em 2008, teve grande queda nas bolsas mundialmente falando. Bradescão foi no fundo do poço, MACD, indicador de reversão de tendência de forma antecipada, desceu, foi lá nos seus extremos, índice de força relativa também caiu, força vendedora ficou mais forte do que força compradora. Padrão semelhante de 2016 que eu acabei de falar, que taxa de juros estava alta, inflação estava alta. Olha o que aconteceu também na crise, caiu, foi lá no seu suporte dessa tendência de alta aqui. Depois aqui, MACD, mesma coisa, foi lá nos seus extremos, índice de força relativa, mesma coisa. Se você olhar, o padrão é muito parecido, tá bom? Não vou falar que é igual, é parecido. E agora, o que está acontecendo com o Bradesco no atual momento? Fundo do poço, bateu lá próximo ali a sua linha de tendência de alta de longo prazo,
O MACD dele está no fundo do fundo do fundo do poço, porque se você olhar, eu tracei essa linha amarela aqui, ó, horizontal, para a gente comparar com esses períodos anteriores. Olha como é que ele está bem mais abaixo do que 2016, do que 2009. Então, para mim, está bem mais descontado do que lá nesses períodos anteriores, nessas crises anteriores. E se você olhar o índice de força relativa também está bem parecido. Então, para mim, graficamente falando, Gustavo aqui falando, não é recomendação nem de compra nem de venda. O Bradesco é uma excelente oportunidade de longo prazo, tá bom? Não de curto, de longo prazo para quem gosta de investimento de valor. Um banco sólido, um banco grande aí para trazer solidez para a carteira. E na parte ali fundamentalista a gente viu que normalmente o lucro está atrelado ali ao aumento das taxas de juros, da queda das taxas de juros, porque isso aí afeta muito a carteira de crédito desse banco. Então, tome cuidado, aprenda a analisar pelo menos o básico da macroeconomia, que você vai se dar bem aí na bolsa de valores, não vai entrar em fundos aí, não vai entrar em momentos de especulação do mercado. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, dá aquela curtida aí, se inscreva aqui no canal também, beleza? Um abração aí.